Olá pessoal, aqui professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios gerais sobre funções envolvendo domínio, imagem e gráficos. Barbadinha. Então exercício sobre funções. Exercício 1. Dada a função f de x igual a x2 menos 3x mais 1, calcule no A f de 2, no B f de menos 1, no C f de 2 terços, no D f de m, no E a imagem de 3 e no f o valor de x, tal que f de x é igual a 1. Tá? Então vamos para a resolução. No item A, calcular o f de 2. Veja que eu tenho f de x, ó, e aqui eu tenho f de 2. Significa que esse 2 está no lugar do x ali dentro, parênteses. Então isso significa que onde tem x eu estou colocando 2. Então vou botar o x, 2 no lugar do x. Ó. Isso acontece em todos os outros itens aqui. Ó. No item B, item C, item D eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Substituir o valor que está dentro do parênteses. Então vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 1. Né? X ao quadrado menos 3 vezes x mais 1. 2 ao quadrado é 4. Né? Menos 3 vezes 2 é menos 6 mais 1. 4 menos 6 é menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Tá? Então f de 2 é menos 1. Ou seja, a imagem do 2 é menos 1. Tá? Quer dizer, quando o x é 2, o y é menos 1. É isso que significa. Tá? Letra B, f de menos 1. Então, a mesma coisa. Eu quero calcular a imagem do menos 1. Eu vou substituir o x por menos 1. Então, fica menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1 mais 1. Nota importante, ó, que como o valor que eu vou substituir é negativo, é obrigado a colocar parênteses. Então, todo menos 1 ao quadrado, menos 3 vezes o menos 1 mais 1. Tá? Tem que ter cuidado com isso aí. Sempre que vocês substituírem um número negativo numa expressão, coloque entre parênteses. Então aqui, ó, menos 1 ao quadrado dá mais 1, porque daí eu estou elevando o negativo também. Ó. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3 e mais 1 ali. E 1 mais 3 mais 1 vai dar 5. Então a imagem do menos 1 é 5. Tá? O y, quando x é igual a menos 1, é igual a 5. Letra C, f de 2 terços. Então, a mesma coisa, vou substituir o x por 2 terços. Tá? Veja como eu estou elevando ao quadrado, eu vou botar entre parênteses, porque eu tenho que elevar todo 2 terços ao quadrado. Então, 2 terços ao quadrado, menos 3 vezes 2 terços, aqui não precisa parênteses, mais 1. Tá? Veja que aqui eu posso simplificar o 3, ó. Vai sobrar só menos 2. E aqui 2 terços ao quadrado, eleva cada um, vai dar 4 nonos, ó. Aqui vai ficar menos 2 mais 1. E aqui menos 2 mais 1 dá para fazer antes da fração. Aqui ó, dá menos 1, ó, fica 4 nonos menos 1. E agora eu tiro o mínimo, que é 9. Ó, 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes 4 é 4. O denominador do 1 aqui é 1. Ó, então 9 dividido por 1 é 1. 9 dividido por 1 é 9. 9 vezes menos 1 é menos 9. E 4 menos 9 é menos 5. Então menos 5 nonos. Tá? Então a imagem do 2 terços é menos 5 nonos. Quando o x é 2 terços, o y é menos 5 nonos. Letra D, f de m. Então eu vou substituir o x por m. Então vai ficar m ao quadrado menos 3m mais 1. E aqui não tem mais nada para fazer. Não tem termo semelhante para reduzir, fica assim mesmo. Letra E, tá? f de 3. Por quê? Ó? Eu quero a imagem de 3. Né? E é o que a gente está fazendo aqui, só que agora eu usei a outra linguagem. Né? A imagem de 3, se eu quero saber a imagem de 3, eu quero saber o y do 3, quer dizer, o f de 3. Então eu vou substituir o x por 3. Ó. 3 ao quadrado menos 3 vezes 3 mais 1. Então aqui dá 9 menos 9 mais 1. 9 menos 9 é 0, sobra 1. Barbadinha. Né? Letra F. O valor de x, tal que f de x é igual a 1. Então, o f de x é 1. Então, ó, se o f de x é 1 e o f de x é x2 menos 3x mais 1, ó, significa que o x2 menos 3x mais 1 é igual a 1. Então, eu caí numa equação do segundo grau. Ó. E vejo que esse 1 que está somando, eu posso subtrair aqui, ó, vai ficar x2 menos 3x igual a 1 menos 1. x2 menos 3x igual a 0. Daí cai numa equação do segundo grau incompleta. Pode usar a forma de Bhaskara, mas aqui eu vou colocar o x em evidência. Aqui, ó. Fica x que multiplica x menos 3. Como é que eu acho o parênteses aí? Eu sei que o x é o fator comum, eu coloco x vezes, abro parênteses, aí divido. Ó, x ao quadrado dividido por x dá x, menos 3x dividido por x dá menos 3. Então agora eu tenho que pensar assim, ó, a multiplicação desse x pelo parênteses x menos 3 dá 0.
Então, quando é que a multiplicação de dois números dá zero? Quando um deles é zero, ou seja, quando esse x aqui é zero, ou quando x menos 3 é zero. Né? Então, quando esse x é zero, então eu já achei um valor do x. E quando x menos 3 é zero, é quando x é igual a 3. Tá? Então, eu achei os valores do x. Ó. Tá? Qual o valor de x que faz com que a f de x seja igual a 1? O 0 e o 3. Tá? Veja se eu substituir, né, na função o x por zero, ó, se eu botar zero lá, 0 ao quadrado é zero, menos 3 vezes zero é zero. E 0 mais 1 é 1. Se eu colocar o 3, ó, 3 ao quadrado é 9, menos 3 vezes 3 é menos 9. 9 menos 9 é 0, e 0 mais 1 dá 1. Tá? Barbadinha. Antes de ir adiante nos exercícios, né, inscreva-se no canal, deixe o like, deixe o comentário e divulga para os seus colegas. Tá? Então vamos continuar aqui com os exercícios, né, exercício 2. Ó. Dada a função definida por duas sentenças. Então, 3x menos 2, se x é menor que 1, e x mais 5, se x é maior ou igual a 1. Quer dizer, eu tenho duas sentenças, quer dizer, o 3x menos 2 é uma sentença matemática, e o x mais 5 é outra sentença. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou usar a sentença 3x menos 2 sempre que eu trabalhar com o valor do x menor que 1, daí eu uso essa de cima. E eu vou usar o x mais 5 sempre que eu trabalhar com x maior ou igual a 1. Tá? Isso significa. Então, é para calcular no A o f de 2, no B o f de 0, no C o f de menos 3, no D o f de 5 e no E o f de 1. Então, é um exercício igual ao anterior, só que eu estou usando agora duas sentenças. Né? Então, vamos ver a resolução. No A, f de 2. Então, aqui f de 2 significa que eu estou substituindo o x por 2. Tá? Então, se o x é 2, ó, eu caio aqui. Ó, o x é maior ou igual a 1. Então, eu vou usar a sentença x mais 5, ou seja, 2 mais 5, que é 7. Tá? Barbadinha, bem fácil de pensar. Do B, ó, f de 0. Então, o x é 0. 0 não é maior que 1. 0 é menor que 1. Então, eu vou usar de cima, 3x menos 2. Vou substituir o 0 no 3x menos 2. Ó. 3 vezes 0 menos 2. 3 vezes 0 é 0. 0 menos 2 é menos 2. Barbadinha. Tá? O C, ó, f de menos 3. Tá? Menos 3 cai na de cima. Ó. Menos 3 é menor que 1. Então, eu vou usar 3x menos 2. Então, 3 vezes menos 3, menos 2. Menos 3 vezes menos 3 é menos 9. Com menos 2 dá menos 11. Tá? Letra D. F de 5. Tá? O 5, o valor do x5 é maior ou igual a 1. Então, vou substituir aqui no x mais 5. Então, 5 mais 5, que é 10. O E, f de 1. Tá? F de 1, tá? Cai na de baixo. Ó. Aqui diz x maior ou igual a 1. Como eu tenho 1, o 1 é igual a 1. Então, eu vou usar o x mais 5. Ou seja, 1 mais 5, que é 6. Tá? Barbadinha. Vamos ao exercício 3. Ó. Determine o domínio de cada função a seguir, sabendo que o domínio está no conjunto dos reais. Ou seja, as funções que a gente vai ver agora são funções reais. Tá? E o domínio vai ser um subconjunto dos reais. Tá? O que é achar o domínio? Domínio é achar os valores da variável independente, tá? Que tornam o resultado da função verdadeira, de maneira que eu consiga encontrar o valor da variável dependente. Tá? Se o y depende do x, se y em função de x, achar o domínio e achar os valores do x, né? De tal maneira que esses valores eu encontro o valor para o y. Então, na letra A, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 1. Tá? Vejo que examinando essa função, ó, eu tenho potência, tem multiplicação entre 3 e o x, tem subtração, soma. Tá? Então, pensa assim, ó, qualquer número que eu colocar aqui no x, eu consigo resolver a potência, consigo multiplicar, somar ou subtrair. Não tem problema nenhum. Então, o domínio vai ser todos reais. Qualquer número eu posso colocar aqui. Tá? Isso aqui é uma função polinômia, uma função polinomial do segundo grau. Todas as funções polinômias, o domínio é os reais, tá? Todas elas. No B, f de x igual a x mais 3 sobre 2x menos 5. Agora eu tenho uma função racional, que a gente chama, que é uma divisão de dois polinômios. Tá? Como eu tenho uma divisão e no denominador aqui tem uma variável, então a gente tem que cuidar.
Vejo que numa divisão eu não posso dividir por zero, não pode ter zero no denominador. Primeiro mandamento da matemática, né, diz que nunca dividirás por zero. Então esse 2x menos 5 aqui embaixo não pode ser zero. Então como é que a gente vai achar o valor do x? Escrevendo exatamente o que a gente falou agora. Né? O que a gente falou? Que o denominador tem que ser diferente de zero, ou seja, 2x menos 5 diferente de zero. E aí eu vou isolar o x, ó, tá? Deixando essa desigualdade aqui. Ó. Então 2x é diferente de 5, agora o 2 vai dividir, o x tem que ser diferente de 5 meios. Então o domínio da função, todos os reais menos os 5 meios. Quando a gente vai escrever, né, um conjunto valores assim individuais, né, alguns valores eu coloco entre chaves, tá? Sempre entre chaves. Letra C. F de x igual a 3 sobre x mais 2, mais x sobre x menos 6, menos 2x menos 3 sobre 4x mais 2. Veja que eu tenho uma soma e subtração de 3 frações, onde todas elas têm variável no denominador. Então, para cada uma dessa aqui, eu vou examinar como eu fiz na anterior. Ó. Tá? Para cada uma, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, para essa fração aqui, ó, o x mais 2 tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser diferente de menos 2. Para essa fração aqui, ó, o x menos 6 tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser diferente de 6. E para essa fração aqui, o 4x mais 2 diferente de zero. Tá? O x diferente de menos 1/2. Porque eu já simplifiquei, ó. O 2 vai passar menos 2 para cá e o 4 vai dividir. Então vai ficar menos 2 dividido por 4. Simplificando por 2, fica menos 1/2. Logo, o domínio, todos os reais, menos esses valores aqui. Ó, o menos 2, o menos 1/2 e o 6. Tá? Entre chaves. Tá? Letra D. F de x igual a raiz quadrada de x mais 3. Bom, agora eu tenho uma raiz quadrada. E como a gente está trabalhando dentro dos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Então, quando envolve raiz quadrada assim, a gente vai pensar da seguinte maneira. Né? Que valor vai servir? Quer dizer, quando é que existe a raiz quadrada? Né? Ela só existe quando radicando aqui dentro, né, é positivo ou no mínimo igual a zero, que raiz de zero é zero. Né? Então, radicando aqui tem que ser maior ou igual a zero. O x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. Então, é exatamente isso que eu vou escrever. Ou seja, o x tem que ser maior ou igual a menos 3, isolando o x. Tá? Então, o domínio da função, agora sim, porque agora são infinitos valores, eu vou escrever assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 3, exatamente o que eu encontrei ali. Agora eu posso dar na forma de intervalo, outra maneira, ó, o domínio da função vai ser de menos 3 fechado a mais infinito, que é maior ou igual a menos 3. Barbadinha. Letra E, ó, f de x igual a raiz de x menos 10 dividido por x menos 12. Veja que aqui nessa função eu combinei, tá? Combinei uma fração, que nem essa aqui, ó, da letra B, e com raiz. Tá? Então a gente tem que cuidar aqui que está dividindo aqui, ó, por x menos 12, tem variável no denominador. Então o denominador tem que ser diferente de zero. X menos 12 diferente de zero, ou seja, x diferente de 12. Tá? Então já resolvi o problema do denominador. E no numerador eu tenho uma raiz, então isso eu vou examinar como a de cima. O x menos 10 tem que ser maior ou igual a zero. Pode ser zero porque o numerador pode ser zero. Quem não pode ser zero é o denominador. Tá? Então o x tem que ser maior ou igual a 10. Tá? Então o x tem que ser maior ou igual a 10 e o x tem que ser diferente de 12. Então o domínio da função, conjunto de valores de x pertencentes aos reais, tal que x é maior ou igual a 10 e x diferente de 12. Na forma de intervalo, ó, domínio da função vai ser de 10 fechado até 12 aberto, unindo do 12 aberto até o infinito. Tá? Mas na verdade vai de 10 fechado até o infinito, só que no 12 fica aberto, né? Pulando 12. Tá? Barbadinha. Letra F. Ó. F de x igual a x menos 1 sobre a raiz de x mais 7. Tá? Então o problema é no denominador. No numerador não tem problema. Então, o que eu tenho no denominador? Eu tenho variável, então não pode ser zero no denominador e está dentro da raiz. Se está dentro da raiz, não pode ser negativo. Logo, esse x mais 7 tem que ser só maior que zero. Ele não pode ser igual,
porque está no denominador. Logo, x tem que ser maior que menos 7, né? Isolando x. Então, domínio da função, x pertence aos reais, tal que x é maior que menos 7. Ou, na forma de intervalo, domínio da função de menos 7 aberto a mais infinito. Tá? Barbadinha. Letra G, ó, f de x igual a 4 dividido por x2 menos 4x mais 3. Então, de novo, uma fração que tem variável no denominador. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, x2 menos 4x mais 3 diferente de zero. Bom, agora eu tenho uma equação do segundo grau aqui. Tá? Então, quem é que torna sempre zero, né, uma equação? São as raízes. Né? Então, nós vamos calcular as raízes da equação do segundo grau, tá? Igualando ela a zero. Então, o que vai acontecer? Ao igualar a zero, nós vamos achar os valores do x que faz com que a equação, essa aqui, fique zero, ou seja, o denominador fica zero. Então, eu vou descobrir que valor não vai servir, que são exatamente as raízes. Tá? Então, aplicando a forma de Bhaskara, né, x vai ser menos b, menos 4 dá mais 4, mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1 daqui dá menos 4, vezes 3 dá menos 12. E 2a, 2 vezes 1 dá 2. 16 menos 12 é 4 aqui, ó. Raiz de 4 é 2, ó. Aí o x' vai ser 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2 é 6, 6 sobre 2 dá 3. Então essa é uma raiz. x' vai ser 4 menos 2 sobre 2. 2 sobre 2 que é 1. Então as raízes, né, dessa equação aqui do denominador são 3 e 1. Então isso significa que se eu substituir o 3 ou substituir o 1 aqui, vai dar 0. Tá? Né? Façam vocês mentalmente ali, ó. X é 3, ó, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 3 é menos 12. 9 menos 12 é menos 3, menos 3 mais 3 dá 0. Então o 3 não serve. Se o x é 1, 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 é menos 4. 1 menos 4 é menos 3, menos 3 mais 3 também dá 0. Logo, o domínio da função são os reais menos o 1 e o 3, né? As raízes que a gente achou. Barbadinha. Letra H, ó, f de x igual a raiz de x menos 5 sobre x mais 2. Tá? Então, eu tenho uma raiz envolvendo tudo. Né? Então, vamos examinar assim, ó, vamos examinar pela raiz. Né? Quando é que existe a raiz quadrada nos reais? É quando o radicando é maior ou igual a zero. Então, vou pegar o radicando aqui, que é o x menos 5 sobre x mais 2, e dizer que ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá? E agora vamos ver como é que a gente examina isso aqui. Então tem um esqueminha bem simples. Ó. Tá? Vamos primeiro achar as raízes do numerador e do denominador. Ó. Tá? A raiz do numerador e do denominador. Tá? Para achar a raiz, a gente iguala a zero. Ó. X menos 5 igual a zero, o x é igual a 5. Então o 5 faz com que o numerador ali fique zero. Ó. 5 menos 5 dá zero. Tá? E x mais 2 igual a zero, é o denominador, x é igual a menos 2. Então, se eu substituir o 5, ó, tá, vai ficar, vamos botar aqui, ó, 5 menos 5 dá 0, e aqui 5 mais 2 dá 7. E 0 dividido por 7 é 0, e raiz de 0 é 0. Então, o x igual a 5 serve, não tem problema nenhum. Agora, o x igual a menos 2, ó, se eu substituir aqui, ó, 2 mais 2 vai dar 0 no denominador. Aí eu vou ter divisão por 0 aqui, ó. Então, o x tem que ser diferente dessa raiz menos 2. Tá? Então, ao mesmo tempo, o x pode ser 5 e tem que ser diferente de menos 2. Só que como essa divisão tem que ser maior ou igual a zero, isso vai me dar infinitos valores. Então, nós vamos examinar um esqueminha assim. Ó. Vamos pegar aqui uma reta, aqui um eixo, que seria o eixo do x, e vamos marcar no eixo x as duas raízes aqui, ó, do numerador e denominador, ó, o menos 2 e o 5. Eu sei que o x não pode valer menos 2, e ele pode valer 5. Tá? E agora eu vou examinar antes do menos 2 aqui, o que acontece. Então, eu vou pegar qualquer número aqui antes do menos 2. O menos 3, vou pegar qualquer número entre o menos 2 e o 5, que é o 0, e qualquer número depois do 5. Vou pegar o 6. Tá? E vou substituir cada valor desse aqui na fração essa aqui. Tá? E só vai servir aquele valor que vai tornar esse resultado maior ou igual a zero. Tá? O igual a zero eu já sei que é o 5.
Tá, então, se eu substituir o menos 3 ali, ó, olha o que acontece. Se eu botar o menos 3, ó, menos 3 menos 5 vai dar menos 8, então é negativo. O que interessa é o sinal. Menos 3 mais 2 é menos 1, também é negativo. E negativo dividido por negativo é positivo. Tá? E positivo é maior que zero. Logo, esse trecho à esquerda do menos 2 serve. Tá? O menos 2 não serve. Agora o zero, ó, se eu substituir o zero, 0 menos 5 dá menos 5, ó, dá negativo no numerador. 0 mais 2 dá mais 2, dá positivo. Negativo dividido por positivo dá negativo. Então, qualquer número que eu pegar aqui, ó, entre o menos 2 e o 5, e fizer isso aqui, vai dar negativo. E como tem que ser maior que zero, esses valores não servem. Aqui também é a mesma coisa. Qualquer número que eu pegar à esquerda do menos 2, não só o menos 3, e substituir aqui, ó, vai dar positivo o resultado. Tá? Agora o 6. Ó, tá? 6 menos 5 é 1, positivo. 6 mais 2 é 8, positivo. E mais com mais dá mais. Então, qualquer número que eu pegar aqui à direita do 5 e substituir aqui, vai dar positivo. Tá? E como tem que ser maior ou igual a zero, então esses valores à esquerda do menos 2 serve, só à esquerda, porque o x não pode ser menos 2. E os valores do 5 em diante, porque o 5 serve. Do 5 em diante serve. Tá? Então, ó, o domínio da função vai ser de menos infinito, ó, lá de menos infinito até o menos 2 aberto, ó, aberto, porque o menos 2 não serve, unido com o 5 fechado até mais infinito. Quer dizer, eu vou pegar os trechos onde ele é positivo, tá? Ou zero. Tá? Barbadinha. Exercício 4. Ó, dados os gráficos a seguir, identifique aqueles que representam funções. Para o gráfico que representa a função, determine o conjunto do domínio e o conjunto da imagem. Então, vamos ver a letra A, ó, esse gráfico aqui. Vejo que esse gráfico aqui, ó, é uma hipérbole, né? Tem dois ramos. Vejo que aqui, ó, ela vai se deslocando ali para a esquerda e nunca encosta o eixo x, ó, nunca vai encostar o x. Tá? A mesma coisa para a direita, ele vai indo infinitamente para a direita e nunca encosta o eixo x. E lá para cima também, ele vai infinitamente e nunca encosta o y. A mesma coisa aqui embaixo. Então isso significa que o x nunca vai valer zero. Tá? Porque se o x é zero, ó, não vai encontrar ponto no gráfico lá. Ó, tá? E se o y é zero, também não encontra ponto. Tá? Então o domínio da função são os reais menos o zero. Quer dizer, qualquer x que eu pegar aqui tem ponto no gráfico. Ó, tá? À esquerda do zero e à direita do zero. Só que o zero não tem ponto. E a imagem da função também é os reais menos o zero. Que a imagem aqui é o y. Ó. Todos os y aqui ó, tem ponto no gráfico. Ó, se eu pegar assim, ó, tá? Só que o zero aqui não tem. Tá? A gente faz assim, para achar o domínio, a gente pensa em reta vertical. Tá? Se a reta vertical corta o gráfico, então aqueles valores onde a reta está passando no eixo x serve. E onde eu tenho uma reta que não tem gráfico para ela, aquele x daquela reta não serve. E na imagem eu traço reta horizontal. Se reta horizontal corta o eixo, corta o gráfico, então os y servem. Se uma reta horizontal não corta o gráfico, então aquele y, né, da reta horizontal não serve. Tá? Então, barbadinha de pensar. Letra B, ó. Eu tenho esse gráfico. Veja que esse gráfico ele vai subindo infinitamente aqui, ó, sobe para a esquerda e para a direita. Aqui ele desce infinitamente. Tá? Então, ó, qualquer x que eu pegar aqui vai ter ponto no gráfico. Ó. Vai cortar o gráfico aqui, ele vai abrindo infinitamente para cá, ó, e lá vai também. Ó. Então, domínios reais. E qualquer y também. Ó, isso aqui vai lá embaixo. Ó. Todo y lá para o menos infinito, ó, todo y aqui vai cortar o gráfico. Ó. Tá? Então, a imagem da função é R. Então, veja como eu examinei. Para o domínio, eu fiz assim. Ó. Tá? E para a imagem, eu fiz assim. Tá? Letra C. Ó. Tá? Eu tenho essa circunferência aqui. Ó. Tá? Então, qualquer x que eu pegar aqui né, vai cortar o gráfico. Tá? Só que tem um detalhe. Né? Tem x aqui que vai ter 2 pontos no gráfico. Quer dizer, a reta vertical aqui ela vai cortar o gráfico em 2 pontos. Tá? Então, veja que para ser função, para cada valor do x do domínio, só pode ter um y. Então, por exemplo, aqui o menos 2 ó, tem um y lá e tem um y aqui.
assim como o menos 1 tem. Tá? Então, tem pontos aqui, eixo X, que tem mais de um ponto no gráfico. Tá? E tem pontos fora da circunferência que não tem ponto. Tá? Então, para ser função, cada x só pode ter um y. Logo, isso aqui não é função. Então, não tem como dizer domínio imagem. Tá? Quer dizer, quando eu traço reta vertical assim, essas retas verticais que cortarem o gráfico só pode cortar num ponto. Não pode cortar em mais de um. Tá? Letra D. Ó. Tá? Então, tem esse gráfico aqui. Ó. Veja que ele vem lá do infinito, lá descendo, vem até esse ponto que é o menos 2, 1. Depois ele sobe aqui até esse ponto 2, 2, 5 e depois continua lá. Então, se eu pensar assim, qualquer reta vertical vai cortar esse gráfico só num ponto, vai, né? Tá? Então, todo x aqui, qualquer x vai ter um ponto só no gráfico. Então, o domínio é os reais. Agora, qualquer valor do eixo y, né, vai ter ponto no gráfico, quer dizer, qualquer reta horizontal que eu traçar aqui, corta o gráfico em pelo menos um ponto. Veja que abaixo do 1 aqui, ó, não tem gráfico. Tá? Esses y aqui, ó, menos 2, menos 1, 0 aqui, não tem ponto no gráfico. Tá? Então, a imagem vai ser de 1 até mais infinito. Quer dizer, de 1 aqui, ó, porque 1 aqui existe, para mais infinito é a imagem. São os valores que tem ponto no gráfico. Abaixo do 1 não tem. Tá? Barbadinha. Letra E, ó. Veja esse gráfico aqui, ó, tá? Dessa senoide aqui, ó. Tá? Veja que todo x aqui ó, tem ponto no gráfico, ó, e um só. Tá? Então, o domínio da função é conjuntos reais. Agora, qual é o y que tem ponto no gráfico? Ó? O gráfico aqui está variando ó, do 1 aqui até o 5. Ó. Abaixo do 1 não tem gráfico, e acima do 5 também. Então, a imagem da função é de 1 fechado a 5 fechado. De 1 a 5. Tá? Limitado de 1 a 5. Letra F, ó, esse gráfico aqui. Tá? Será que qualquer valor do eixo x aqui tem ponto no gráfico? Tá? Quer dizer, qualquer reta vertical que eu traçar aqui vai cortar o gráfico só num ponto? Então veja que aqui ó, vai cortar aqui, ó, se eu pegar uma reta vertical que passa do menos 2, ele vai cortar nesse ponto aqui. Ó. Tá? Ali esse ponto não existe, veja que ele é aberto. Tá? E assim por diante. Ó. Tem. Agora no 4, vejo que está aberto aqui, está aberto ali. Ó. Então o 4 não tem imagem. Então esse 4 não faz parte do domínio. Tá? O resto aqui tem. Então o domínio da função são todos os reais menos o 4. Tá? O 4 não tem ponto. Tá? E a imagem tá, é de menos infinito a menos 1. Ó, tá? É o eixo y de menos infinito aqui até chegar no menos 1 aqui. Ó, tá? E depois unido de 1 a 7. Depois vai do 1 ó, até o 7. É onde o y tem ponto no gráfico. Tá? Então o y tem ponto no gráfico ó, de menos 1 para baixo, né, daqui para baixo, ou seja, de menos infinito a menos 1, e entre o 1 aqui e o 7 tem ponto no gráfico. Tá? O 2 aqui tem mais, tem infinitos, não tem problema. Então, por isso, unido de 1 aberto, ó, porque é aberto aqui até o 7 aberto. Tá? Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. E não deixe de divulgar nossos vídeos.